O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos. Transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga. Mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste, além das águas. O projeto Cartografia das Mildezas foi aprovado pelo edital Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura 2023, um edital da Fundação Catarinense de Cultura. Esse projeto teve como objetivo circular por 4 cidades do estado de Santa Catarina, oferecendo em cada cidade 2 oficinas de teatro de animação. Então, o projeto passou por Canelinha, Blumenau, Lages e Joaçaba. As oficinas que nós ministramos foram Museu de Pequenos Afetos, de Teatro de Objetos, e a oficina Caixa Misteriosa, de Teatro Lambi-Lambi. Museu de Pequenos Afetos é uma oficina que aborda alguns aspectos do teatro de objetos. Ela tem como base o objeto de memória e objeto de afeto para a construção de uma instalação artística com um desdobramento posterior. Então, essa oficina, as pessoas vão trazer para a sua experiência seus objetos pessoais, objetos de infância, objetos de família, objetos antigos, objetos significativos. Elas trazem para esse encontro os seus objetos particulares. E depois feito uma roda de troca de histórias. E essas histórias que são individuais, elas ganham um caráter coletivo, porque o teatro de objetos trata disso, de histórias, de narrativas autobiográficas, de narrativas pessoais, porém toda a história está dentro de um contexto social e cultural. Então, as histórias acabam ganhando uma conotação coletiva. E após essa troca de histórias pessoais, as pessoas constroem os seus pequenos museus de afeto, que é uma proposta de uma instalação artística onde elas vão trazer um objeto importante e construir uma espécie de altar, de relicário, onde ela dá para a sua história de vida, para suas histórias, para os seus objetos, um caráter de sagrado. Então ela constrói esse museu a partir dessa instalação. E após essa instalação artística, onde elas colocam tudo o que elas entendem como sagrado para elas, como este lugar que ela pode guardar todos os seus afetos, depois que essa instalação fica pronta, nós partimos para um desdobramento de criações diversas, que pode virar uma cena, uma performance, um vídeo, um embrião para um espetáculo, uma contação de histórias, pode se transformar em uma obra de arte de qualquer linguagem. Caixa Misteriosa é a oficina de teatro Lambi-Lambi, onde nós conseguimos passar a introdução da linguagem, oferecendo à pessoa as ferramentas para a construção do seu teatro Lambi-Lambi, desde a construção dramatúrgica, a construção dos personagens, a animação,
cenário, todos os aspectos de uma dramaturgia, até a construção da caixa cênica, da casa de espetáculo, e todos os outros elementos que compõem essa intervenção, que é o teatro lambe-lambe. Então, o participante sai da oficina com todo um roteiro de como construir, todo um embasamento conceitual para construir o seu teatro lambe-lambe. O teatro lambe-lambe é um espetáculo de curta duração, feito num espaço cênico reduzido, com bonecos ou objetos em miniatura. Ele é um espetáculo apresentado por uma pessoa para um espectador por vez. Então ele é um teatro intimista, pequeno e poético. Uma coisa bem curiosa que a gente percebeu no decorrer do projeto é que, apesar das oficinas terem a mesma metodologia, né, a mesma condução, a mesma proposta, acontecia que em cada cidade, em cada espaço, se dava um tom diferente nesse acontecimento que eram essas oficinas. Que na nossa perspectiva, ela acontece porque cada espaço físico trazia um tipo de informação, cada grupo de pessoas, cada cultura local, esse conjunto desses elementos trazia um aspecto diferente para cada cidade. Então, por exemplo, em Canelinha, a oficina aconteceu no espaço Moinho de Inventos, que é a sede da Companhia Andante, que é num espaço rural, e que é uma sede casa, né? E com quintal, com bastante verde. Então, as pessoas, para a criação, durante as oficinas, elas podiam explorar esses espaços. E isso ia contaminando, né? Isso foi contaminando as criações, a forma de fazer a sua intervenção, a forma de se apresentar. Foi um aspecto bem interessante. Ela tinha uma leveza, uma soltura nas criações, no decorrer do processo e depois na apresentação pública, né? Na demonstração de processo ao final das oficinas. Essa gaita era do meu avô. Era um presente tão bonito. Uma vida.
Aí, em Blumenau, a gente fez dentro do Teatro Carlos Gomes, que é na Escola Carona, que é um ambiente bem teatral, né? Tem uma sala toda preta, sala de ensaio, né? E lá só tinha artistas fazendo a oficina também, isso é um outro aspecto curioso. Então, os artistas, dentro daquele espaço que já é muito familiar para eles adentraram num aspecto bem profundo das suas criações. Então, as temáticas eram bem aprofundadas e todo o seu envolvimento com o processo da oficina tinha esse lugar dessa intensidade que é quando a gente, né, dos artistas que estão dentro de uma sala de ensaio, que estão ali totalmente abertos para a criação. Lages, a gente teve um presente que foi realizar essas oficinas num prédio antigo, onde era um antigo seminário. Então é um prédio histórico cheio de memória, de informações e dessa energia de muitas coisas que aconteceram ali. Inclusive tem um teatro, tem uma capela. Então o próprio espaço já tem uma memória bastante forte. E as pessoas de Lages, elas têm alguns aspectos, ou pelo menos este grupo que se formou, trouxeram alguns aspectos muito interessantes e muito fortes dentro do processo todo, que tinha a ver com a espiritualidade, com a cultura popular e com essa cultura de resistência, que é a cultura cabocla, que é muito forte ali na Serra. Senhoras, senhores, meninos, meninas, queria apresentar para vocês o meu museu. Se essa rua fosse minha, quem não junta um botão não vale um tostão. Sorrir ou chorar? Todos esses elementos estavam misturados com esse espaço físico também de muita memória. Então, tinha um lugar, uma mistura muito interessante, que trazia também um tom muito diferente do que havia sido as outras duas cidades. Esta casa tem 4 cantos. Em cada canto, uma flor. Nesta casa não entra quebranto.
aí, quando finalizamos em Joaçaba, a gente retoma lá na Morada da Floresta, que é uma casa sede com um espaço verde, mas a oficina ela acontecia dentro de uma biblioteca, porque dentro da Morada da Floresta tem um espaço que é uma biblioteca imensa, e ali então se misturavam aquelas paredes cheias de histórias nos livros e aquelas pessoas cheias de histórias na ponta da língua. Então a gente percebeu isso, que foi muito curioso, porque por mais que a oficina era a mesma, mas cada lugar que a gente chegava, as pessoas, o espaço físico, a cultura daquele lugar, trazia uma outra carga, uma outra conotação, com resultados sempre muito surpreendentes e diferentes de um lugar para o outro. E a vida pulsou nos silêncios, nos risos de canto de boca, na timidez, na ingenuidade, na alegria espontânea, na tranquilidade, na pureza, na harmonia entre natureza, sagrado, objetos, respeito. Tudo era unidade. A suspensão do tempo aconteceu ali. Pairamos no espaço das histórias, da memória, um tempo que não era o agora, mas era totalmente presente. Há coisas que não podem ser explicadas, apenas sentidas. Foi neste clima que aconteceu a contrapartida do projeto Cartografia das Mildezas, na aldeia indígena Guarani Tecuatavaí, em Canelinha, no mês de junho. Foi realizada a oficina Museu de Pequenos Afetos, com os integrantes da aldeia e 2 professoras não indígenas que estiveram conosco. Então, para mim foi uma experiência muito boa, uma experiência que eu com 38 anos não tinha até então vivido, né? Foi muito desafiador, provocante também, porque mexeu em memórias que a gente não tinha um acesso tão íntimo assim, né? Não tinha um afeto tão íntimo nessas memórias. Eram memórias e fatos que tinham ficado de lado, vamos dizer assim. E no dia a dia, por mais que a gente tenha contato e acesso, não foi tão desafiador e tão provocante como foi esses dias de oficina, né? Eu sempre trabalhei com bonecos,
mas não tinha ainda trabalhado com o Lamb. E também não consegui perceber antes o quanto fazer um Lamb, construir um trabalho de Lamb é encantador, pelas minúcias, pela delicadeza. Eu estou muito encantada com o Lamb. É a primeira vez que eu faço e acho que vou ficar ali com esse trabalho que eu comecei hoje desenvolvendo. O processo é muito emocionante porque ele parte de uma coisa muito interna de você. Eu mexi com minha ancestralidade, fiz minhas duas avós se encontrarem, uma que é aqui da serra, outra que veio do mar. Enfim, eu gostei muito da experiência, estou encantada e agradeço muito a oportunidade, a Malha, a Jo e esse projeto lindo que está aí circulando. Hoje eu voltei no tempo. Eu voltei no momento lá quando eu comecei a fazer teatro. Talvez lá no início dos anos 2000, por aí. Quando eu dizia assim, eu não quero só fazer teatro, eu quero transformar o mundo. E eu falava isso sem saber muito bem como fazer isso, como eu faria, ou o que faria. E hoje, no final da oficina Caixa Misteriosa, ouvindo as pessoas que fizeram a oficina, que montaram seus espetáculos e que apresentaram, que tiveram a experiência de montar uma dramaturgia, construir todo o seu espetáculo, apresentar para uma pessoa e a pessoa dar a devolutiva, o depoimento dessas pessoas, tanto o espectador quanto a atriz, o que elas devolveram, o que elas falaram, era isso. Eu vi elas se transformando. O relato delas era de transformação, de quanto que a arte, de quanto que a oficina, de quanto que o processo criativo foi um lugar de transformação para elas. E aí eu pensei, uau, aquilo que um dia eu pensei, não sabia como, quando e onde que ia acontecer, eu vi acontecendo. E foi muito emocionante.